curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês possam estar bem. Lembrando que é fazer parte do curso, tem vários tipos de cursos, várias formas de você acessar. Quer também ter o seu atendimento de astrologia, é só você ver aqui embaixo as descrições do vídeo. Então vamos lá, hoje trazer um assunto bem legal, que é a questão da nutrição e da expressão. Coisas altamente diferentes e que a gente precisa entender essa diferenciação. Aquilo que me nutre é diferente daquilo que me expressa, na grande parte das vezes. Às vezes as pessoas têm, por exemplo, Sol e Lua no mesmo signo, né? Aquilo que nutre, aquilo que expressa é a mesma coisa, que é muito bom. Por um lado, né, é muito bom quando a gente tem esse aspecto, principalmente também através de sinastria. Mas vamos entender aqui, ó. Casa 4 é minha nutrição, Lua. E a casa 4 representa as minhas raízes e representa os meus bastidores, né? Gente, nutrição é uma coisa que a gente não pode mostrar pra ninguém, é privacidade, é meu eu interno. Como eu me nutro, como eu estabeleço as minhas bases, como eu trago... como é a palavra? Agora deu um tilt aqui. Como eu consigo, né, atender as minhas necessidades, isso deveria ser privado e restrito a cada pessoa. Por quê? Porque a gente tem que olhar a natureza. A gente vê as raízes de plantas? Não. Por quê? Porque elas precisam estar preservadas, né, debaixo da terra. Então, aquilo que é nutrição para você, só você vai saber. O que acontece? Então, é a base do zodíaco, a nutrição, Câncer, casa 4. Quando a pessoa... Vamos lá. Quando a pessoa vem com planetas nesta casa, a base, a nutrição, ela vai vir com alguns desafios. Pode ser que venha com planetas benéficos para essa casa, pode ser que não. Tudo vai depender do mapa astral, tá? Então, também a gente precisa ser também o regente do signo. Então, às vezes pode ser, por exemplo, se o regente da casa 4 tá na casa 1, isso é um tanto quanto desafiador. Porque para eu formar uma base, e que a gente fala sobre essa questão da intimidade, da privacidade, eu preciso trabalhar uma casa extrovertida, uma casa externa, independência, autonomia, liberdade, sendo que eu preciso estabelecer uma raiz, que é uma intimidade. Né? A minha intimidade é ser livre. Então, por isso que traz alguns desafios, né? Mesma correlação também, né? Quando o regente da 1 tá na casa 4 também. Traz desafios aí também dentro do mapa astral. Então, esse é um dos pontos, tá? Então, a sua maneira de nutrir. Então, você tem que ver o signo que tá lá na casa 4, ver se tem planetas. Você vai olhar a lua? Não, você vai olhar a casa 4, que é a base. Então, a maneira como você cria a sua atmosfera interior, a sua atmosfera doméstica, vai também trazer os seus desafios, né? Por exemplo, você tem planetas desafiadores. Mas, quais são os planetas desafiadores para uma casa 4? Saturno, Plutão, Urano, Marte, né? Sol, dependendo de algum aspecto. Quais são os aspectos favoráveis, né? Planetas que são favoráveis, Lua, Vênus, por quê? Porque a gente tem que olhar, a natureza da casa, ela é feminina. E a gente tem planetas que são femininos, por exemplo, Lua e Vênus. Então, Lua e Vênus na casa 4, eles ficam bem, né? Eles são planetas que ficam bem naquela casa, porque flui bem. Mas, por exemplo, Plutão, Urano, Marte, Saturno, dependendo, às vezes Júpiter, vai ter que ver qual é o signo, se faz outras correlações, isso pode trazer desafios com essa casa 4, né? Isso é uma coisa bem interessante. E aí, quando eu não tenho esse senso de nutrição,
né? Quando eu não me sinto nutrido, isso é uma coisa importante, né? Que faz nas analogias, as correlações. Por exemplo, se o meu celular não está bem carregado, ele não consegue funcionar, gente. Se eu não como direito, e não é só comer, a casa 4 não é só comer, mas é aquilo que me traz nutrição, né? Pode ser eu deitar na grama, eu ver o sol, eu ler um livro, eu conversar. Vai depender de cada pessoa, né? Então, se aquilo não me traz base, eu me sinto desvitalizada, porque o que traz vitalidade pra gente é aqui, ó, casa 4, é a base. Ânimo, ânima, estou desanimado. Quando a pessoa fala estou desanimado, desvitalizado, é porque eu tô sem vida psíquica, sem ânimo, sem alma, sem nutrição. Quando a gente come alguma coisa, sabe quando você já foi? Trazer um exemplo aqui pra vocês. Pensei aqui e veio. Ratatouille, desenho. A gente tem aquele... qual que é o nome dele? Aqueles caras lá que fazem... sei lá, crítica de jornal, né? Que é o Clovo, sei lá, eu não lembro agora. Que é o cara lá que parece um zumbi, mórbido, né? Um taciturco que a gente chama. Bem saturnino. E ele, né, não sei o que, blá, blá, desvitalizado. Você vê aqui aquelas olheiras, desvitalizado, sem ânimo, chato. Toda pessoa que tá desvitalizada, ela é uma pessoa que tá muito irritadiça. Ela fica chata mesmo. Ela tá sem ânimo, tá sem alegria, tá sem energia de viver, né? E aí, quando ele... Olha que interessante. Aí o Ratatouille, o ratinho, faz uma comida que ele gosta, que é o Ratatouille. Quando ele come, vem aquela memória que a mãe dele fazia o Ratatouille, veio na hora, ele mudou. Por que ele mudou? Porque ele recebeu a atmosfera doméstica, relembrou uma memória, trouxe esse estado de reconexão, né, no sentido daquilo que me nutre. Ele mudou da água pro vinho, né? Ele se sentiu nutrido e ele voltou a viver. Por quê? Porque a casa 5 é a casa da alegria, é a casa da minha doação, aquilo que eu vim doar, é a casa onde eu crio, é a minha expressão criativa. Então, o que é expressão criativa? É aquilo que eu dou. Então, aquilo que eu dou, eu criei. E aí a gente pode fazer essa correlação com a gestação. Então, quando a gente tá com o bebê na barriga, 9 meses, eu fico nutrindo, né? Nutrindo, pra chegar depois de 40 semanas, vir à luz. O que é vir à luz? Eu criei algo dentro de mim, depois de uma nutrição, e veio à luz. Isso a gente também faz, né? A gente também faz isso. Então, as nossas expressões criativas, né? Aquilo que eu crio. Então, aquilo que eu crio pra vocês não é aquilo que eu me nutro. Aquilo que eu crio é diferente daquilo que eu me nutro. Eu não tô mostrando a minha nutrição aqui pra vocês, eu estou mostrando a minha expressão criativa, né? A gente não pode confundir as coisas. Quando a gente começa a confundir as coisas, a gente começa a não viver mais a ordem, porque tem uma ordem aqui, né? E faz todo sentido. Primeiro vira a lua, depois vira o sol. Não faria sentido vir o sol, depois a lua. Primeiro você recebe, você engendra, você... agora eu tô cheio de vida. Então você tem energia. Porque isso é uma questão que converge. Quando a gente tá desvitalizado, a gente, né, não tem vontade de fazer nada. Então a expressão é a nossa criatividade, né? Então, o que acontece? Você pode ter bloqueios na criatividade. Então eu vou olhar a casa 5? Não necessariamente. Você pode olhar a casa 4. Por quê? Porque, às vezes, você não tem isso, não teve a base, não teve a nutrição, não... Sabe, gente? É a mesma coisa assim, ó. Vamos imaginar o celular. Então, o celular, para ele ser nutrido, ele precisa ser colocado na tomada, certo? Aí, vamos imaginar que você tem o celular. Então, você tem o que criar. Então, você tem casa 5. Só que você não tem uma tomada para você colocar, para você recarregar, né? É a mesma coisa. E as pessoas vão falar, nossa, minha infância. Então não tem memórias. A casa 4 vai falar muito de memórias. Não tem memórias que te trazem nutrição, entendeu? Também a gente pode fazer correlação a isso. E aí eu tenho uma dificuldade de digerir as coisas, né? Porque isso vem, às vezes, né, de fatores. Porque assim, gente, você vai... Que a gente vai dando sinais e comando pro corpo, né? Então vamos imaginar assim, você passou por um trauma, criança. Você fala assim, por que eu quero viver? Onde tem alegria? Por que eu vou me expressar? Então você vai dando sinais, aí os planetas também fazem correlações, né, com o nosso corpo físico.
Então você dá sinais pro corpo, não tem que digerir nada, não tem que ter fome, tem que ter vontade de viver. Eu não tenho. Então eu não crio uma base, né? Porque eu não tenho memórias. Então eu fico sem sentido, sem nutrição. Aí a casa 5, ela na verdade a casa 5, gente, eu sempre falo isso aqui na astrologia, né, integrativa, a casa 5 ela nada mais é que ela é um reflexo das outras casas. Por isso que eu falo, as pessoas elas vão direto para casa 5. Se você tem questões com desafio de se expressar de maneira criativa, cara, não vai para casa 5, olha as casas anteriores, olha a casa 4, por exemplo. Pode ser que seja também a casa 5, sim. Mas antes tem questões relacionadas com as outras casas, porque que é isso que eu falei. Como é que eu vou conseguir me expressar se eu não tô bem nutrido, né? Então percebam esses dois tipos de ligações, né? Como você faz essas ligações. E olha, isso dentro do seu mapa astral, que tá relacionado com a maneira como você doa o seu amor. O que é doar amor? Doar amor é libertar, né? Aquilo que foi nutrido dentro de você. Então, eu liberto. Então, eu dou, né? É doar luz. Aí a gente vê aqui que a casa 11, né? É colocar essa luz na participação coletiva, social. Que aí, por isso que faz sextil com a casa 7, né? Faz um trígono com a casa 9, né? Então, eu ponho a minha luz no âmbito do coletivo. Na verdade, por quê? Porque tem que seguir a lógica aqui, né? Existe uma lógica, um reloginho, né? Isso que é uma coisa, principalmente também com relação à medicina chinesa. A medicina chinesa, ela também fala a mesma coisa. Por que que o fígado vem antes do pulmão? Por que que depois do pulmão vem o intestino? Depois do intestino vem o estômago? Eles são tudo um reloginho. Se um não tá bem, ele dificulta a energia do outro. Você pode ter certeza com relação a isso. E a mesma coisa quando a gente vê, né? Então a gente tem aqui fígado, coração... A gente tem aqui rim, a gente tem pulmão e aqui a gente tem baço, que aqui está relacionado com a medicina chinesa, né? Que aqui, aí depois eles fazem aqui correlações, que aqui eles fazem um pentagrama. Então, ele influencia o outro, né? Então, um influencia o outro. Mesma coisa também com relação aos meus órgãos. Mesma coisa com relação às pessoas, às plantas. Então, tudo tem uma correlação. Por exemplo, se você não dorme muito bem uma noite, o dia seguinte está meio quebrado. E assim vai indo. Então, quando você for olhar o seu mapa astral, não olha, vou focar a casa 5. Não, olha o que vem antes. Olha como estão os regentes, né? Que aí você vai compreendendo. Então, às vezes, o regente da 5 está na 12. A pessoa não consegue identificar, né? Ou é muito confusa a sua expressão criativa. Ela não consegue identificar. Ou se sente inibida, ela tem uma inibição. Aí você fala, nossa, mas não tem nada na casa 5, mas o regente tá na 12, por exemplo. Entendeu? Por isso tem que olhar o mapa astral como um todo. Então, um grande beijo pra vocês, fiquem bem e fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!